Olá, boa noite. Uma situação muito complicada. O tema de hoje é algo assim muito sério, né? Eu não vejo muitas pessoas comentando a respeito disso, a respeito do risco que isso representa. E ontem eu publiquei um vídeo sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos da América, algo bizarro. A mídia, lamentavelmente, não mostra esse tipo de coisa, né? Um ciclone bizarro, ele conseguiu atravessar todo o Oceano Pacífico, do Japão até o Alasca, e provocou muita destruição, muitos estragos. A Guarda Nacional precisou ser acionada para resgatar as pessoas. Loucura. Mas não é apenas o clima, meus amigos, também as ameaças são patológicas, as ameaças também são as doenças, né? Eu chamo de segunda onda, né? Uma possibilidade muito grande de surgir uma outra praga como o Teco-19, né? Falando por códigos, é uma chance muito grande aí nos próximos anos, né? Talvez até meses, surgir aí uma outra praga, e é uma grande preocupação, porque na China já estão surgindo, já estão sendo detectados, eu vou ler para vocês a matéria do site Metrópolis, mais variantes que estão se adaptando, né, para até mesmo em seres humanos. Estão se adaptando cada vez mais nos mamíferos, né, nos bois, cavalos, camelos, etc. Porém, também foi detectado em humanos uma variante do vírus influenza D. E o que acontece? Esse vírus, né, esse bicho, né, vou falar assim, com código, ele é resistente, inclusive, a medicamentos. Uma outra questão que eu vou levantar também, matéria do site UOL, são bactérias congeladas no Ártico há mais de 40 mil anos e elas estão vivas. Os cientistas, né, descobriram que elas estão vivas. Qual é a grande questão? Não sabemos o tipo de bactéria que está presente ali. Não sabemos. Os nossos corpos não estão acostumados com esse tipo de coisa que está preso ali há 40 mil anos. Entendeu a gravidade da coisa? Então o que acontece? Permafrost descongelando devido a essa oscilação de temperatura, né? Ali no Alasca, essas bactérias elas podem, né, descongelar e, vamos dizer, provocar o que eu vou explicar para vocês, uma situação muito complicada, né? Uma contaminação, meus amigos, e gerar até mesmo uma outra panda, e assim, até muito mais eficaz do que foi em 2019. E até descobrir medicamentos e tal, meus amigos, é algo muito complicado, né? A Bíblia fala que a terça parte das doenças, né? Aliás, as doenças varreram terça parte dos homens da face da terra. É isso que estamos vendo, né? Lamentavelmente, estamos vendo, né, aumentando muitas pragas, não é? Dengue, chikungunya, quantidade também de DST, algo absurdo, né? Doenças sexualmente transmissíveis, absurdo. Gripes, por exemplo, eu estou aqui de blusa em pleno outono, plena primavera. Geralmente é um período muito quente. Então, ou seja, que tem de pessoas que estão internadas com problemas respiratórios, com pneumonias, etc. Ou seja, a oscilação, né, do clima também favorece esse tipo de coisa, de doenças respiratórias. É uma situação muito complicada, né? Eu peço o like, o joinha, peço o compartilhamento também. Uma outra questão que eu sempre levanto aqui no canal de No Céu, eu fico muito preocupado com as guerras. Então, ou seja, precisamos ver a questão climática, precisamos ver também essa questão desses patógenos, né, que estão aí sendo liberados na superfície. E as nações mais poderosas gastando, meus amigos, uma quantidade de dinheiro absurda em combates, conflitos. Tá? Quanto custa um míssil russo Oreshnik? Quanto custa? Pesquise no Google para vocês verem. Tá? Milhões de equivalente a milhões de dólares. É algo absurdo. Tá? Nova variante
de vírus da gripe detectada na China preocupa cientistas, né? Mais uma vez, a China sendo palco, tá? Um berçário de doenças. Este estudo indica que variante do vírus influenza D pode estar se espalhando entre humanos com alta taxa de exposição na população chinesa, ou seja, parte da população chinesa já está infectada. Matéria do dia 17, 3 dias atrás, com essa variante D. Uma nova variante do vírus da gripe, identificada na China, está despertando preocupação entre cientistas por dar indícios que já pode estar circulando entre humanos. Um estudo publicado na revista Emerging Microbes Infections em 10 de outubro, pesquisadores apontam que o influenza D, até então restrito a animais, mostra sinais de adaptação para ser transmitidos entre pessoas. Pesquisadores do Instituto de Pesquisa Veterinária de Changchun, liderados por Hong Bao, analisaram uma cepa isolada de bovinos do nordeste da China em 2023, batizada de DHY11. A equipe descobriu que o bicho consegue se espalhar pelo ar em experimentos com animais em laboratórios e também se replicar em células de vias respiratórias humanas. E essas coisas são resistentes aos medicamentos, tá? Então essas coisas se espalham pelo ar, estão se adaptando cada vez mais e mais nos mamíferos de modo geral, inclusive no ser humano. E se espalha pelo ar. É uma gripe comum, como se fosse uma gripe, tá? Só que são cepas, diversos tipos de cepas. E aí? Esse bicho se espalha silenciosamente entre espécies. O influenza D foi identificado pela primeira vez em 2011 em suínos com sintomas gripais nos Estados Unidos. Desde então, tornou-se comum em rebanhos bovinos e já foi detectado em diversos continentes, incluindo a América do Sul, Europa, Ásia e África. Além do gado, esse bicho também tem sido encontrado em cabras, ovelhas, cavalos, camelos e cães. A pesquisa chinesa indica que essa coisa tem ampla capacidade de infecção também em mamíferos e exibe tropismo no trato respiratório, ou seja, consegue se adaptar às células das vias aéreas de diferentes espécies. Segundo os autores, a habilidade amplia o risco de o vírus cruzar barreiras entre animais e humanos. Testes laboratórios indicam que essa coisa se multiplicou de forma eficiente em células de cães, humanos, vacas e porcos, quando colocados em contato com furões, modelo padrão para o estudo da gripe humana. O vírus foi capaz de se espalhar pelo ar de animais infectados para saudáveis, sem necessidade de contato direto. Tá? Esse comportamento é considerado um sinal importante de potencial transmissão também entre pessoas. Alta exposição em humanos na China. Além dos testes em laboratórios, os cientistas também analisaram amostras de sangue de 612 voluntários no nordeste da China, coletadas entre 2020 e 2024. O resultado revelou uma taxa de exposição de 73% na população geral e 96% entre as pessoas que procuraram atendimento médico por sintomas respiratórios. Segundo os pesquisadores, os números sugerem que esse bicho pode estar circulando de forma silenciosa já há anos. A equipe alerta que infecções leves ou assintomáticas podem estar contribuindo para a disseminação sem detecção. Não há, no entanto, uma confirmação de que essa coisa seja transmitida diretamente entre humanos, mas os indícios preocupam. Resistências a medicamentos. O estudo também avaliou a eficácia de medicamentos antivirais usados contra a gripe comum e essa cepa mostrou-se resistente à maioria deles, mas respondeu melhor a drogas que atuam na polimerase do vírus, mecanismo responsável pela sua replicação. Esse medicamento trava a replicação, né? Inibe ele de se multiplicar. Os pesquisadores observaram ainda a polimerase da nova cepa apresenta atividade mais elevada
que as versões anteriores, o que favorece a sua disseminação entre mamíferos. Essas coisas elas se adaptam, né? Estão se adaptando. E essa nova cepa, essa influenza D, tá? Ela está evoluindo de uma forma, vamos dizer, mais letal até mesmo nos humanos, tá? Isso está preocupando a comunidade científica que já estão estudando essa coisa já faz anos. Uma outra questão também são fungos, tá? Pesquisadores europeus também estão preocupados com a presença com a possível proliferação também de superfungos que nenhum antibiótico mata, tá? E também a questão das bactérias descongeladas do Ártico, isso também me preocupa bastante, tá? Essas coisas elas conseguem sobreviver durante milhares de anos congeladas. Então, automaticamente, com o degelo, essas coisas conseguem, vamos dizer, ficar livres no ambiente e no ar. E aí? Se bobear da noite para o dia, não é? Surge uma praga, uma doença, meus amigos, ninguém sabe da onde que surgiu. Ninguém sabe, tá? Às vezes podem até pensar também que é algo ligado a pesquisas laboratoriais, etc., né? Mas às vezes também por si só essas coisas, né, que não eram para escapar, acabam escapando de ambientes congelados devido a mudanças no clima da Terra. Meus amigos, as pessoas não levam, né, a sério, mas assim, tudo precisa estar funcionando em equilíbrio, meus amigos. Tá? Se tiver um desequilíbrio na natureza, é uma bola, é uma engrenagem. Vocês imaginem um relógio. O relógio, ele possui diversas engrenagens, o relógio de pulso. Tá? Diversas engrenagens. Uma maiores que as outras, inclusive. Se você tirar uma engrenagem daquela, o relógio não funciona. Uma pecinha à toa. O planeta é assim também. Uma diferença de temperatura é resultado para desequilibrar todo o ecossistema. Tá? Perigo à vista, uma pergunta. Bactérias congeladas no Ártico há 40 mil anos estão vivas. Micróbios pré-históricos de até 40 mil anos foram acordados com sucesso por um time de biólogos e geólogos da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Os cientistas comprovaram que, mesmo congelados, esses micro-organismos podem representar uma ameaça ao ser humano e também aos ecossistemas atuais. As conclusões foram apresentadas no periódico JGB Bioscience em 23 de setembro. Micro-organismos estavam enterrados no permafrost do Ártico. Essas camadas no subsolo do Ártico, uma mistura de solo, gelo e rochas congeladas que ocupa quase um quarto do território do hemisfério norte, funcionando como um cemitério para restos de plantas e animais, além de bactérias e outros micróbios congelados desde a era do gelo. Cientistas degelaram uma parte do permafrost e observaram que os micro-organismos estão vivos. Os pesquisadores descobriram que demora um pouco para que os micro-organismos se tornem ativos, mas após alguns meses eles começaram a formar novas colônias. Para fazer testes, cientistas viajaram para o túnel do permafrost do Corpo de Engenheiro do Exército dos Estados Unidos. Este centro de pesquisa fica a pouco mais de 100 metros de profundidade no solo congelado da área central do Alasca. Ao entrar no túnel da largura de um poço de mina, pesquisadores se depararam com ossos de bisões pré-históricos e mamutes presos a paredes. O cheiro forte, no entanto, era uma pista de que os cientistas estavam no caminho certo. Havia micróbios ali, esse cheiro de mofo, esse tipo de coisa, e a atividade bacteriana. A primeira coisa que você nota quando entra ali é que cheira muito mal. O odor é como o de um porão mofado que foi abandonado por muito tempo. Para um microbiologista, muito empolgante, porque cheiros interessantes são frequentemente de origem microbiana. De acordo com Tristan Caro, autor principal do estudo e ex-aluno da Universidade de Colorado, atualmente pesquisador do pós-doutorado do Instituto de Tecnologia da Caltech, estudiosos adicionaram água. Eu não vou ficar lendo muito não, tá? Para não ficar chato. O que acontece? Esses cientistas, eles pegaram um pedaço ali do permafrost, tá?
parte congelada, e jogaram água, aqueceram, para ver se aquelas bactérias congeladas ali iriam ressuscitar. Iriam ressuscitar não, porque elas estão vivas, iriam reviver. Iriam dar sinais de vida, isso aconteceu, e começaram a se multiplicar, ou seja, eles liberaram essas bactérias para ver se a própria condição climática natural por si só tem capacidade de ressuscitar esses micro-organismos através do degelo natural, entendeu? Porque a temperatura por lá no Alasca está subindo ano após ano, 12 graus, 15 graus. Isso é o suficiente para, né, para liberar esses micro-organismos. Né? E é claro, e é muito preocupante porque não sabemos o tipo de patógeno que se encontra ali. Então realmente é para ter medo e receio. Tá ok? Eu agradeço pela presença e até as próximas informações.